Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 17, do capítulo do número 24 ao 27. Enquanto vocês estão procurando, qual que é o nome da campanha que a gente está fazendo mesmo? Amém. Quantas pescas maravilhosas tem registradas na Bíblia, pelo menos? Já ouvi alguém gritar duas. Amém. Essa não entra como uma das pescas maravilhosas, mas eu acho que é uma forma de Deus demonstrar todo o seu poder através do mesmo mecanismo de uma pesca. Então vamos lá. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores dos impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga os impostos do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobrar impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua presença, Deus. Eu venho lhe pedir, ó Pai, capacita-me, meu Deus, e usa-me, meu Deus, para que o que eu venha falar aqui não seja por conta minha, mas do Teu Espírito Santo, e abra os corações, ó Pai, para que a Tua palavra venha alimentar cada espírito aqui essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor reservou maravilhas para cada um dos Teus filhos, Deus, e que nessa noite eles possam se alimentar da Tua palavra. Amém, amém. Pode se assentar, meu amado. Como eu disse, na Bíblia a gente tem duas pescas maravilhosas. Uma, quando Jesus está meio que começando o ministério dele, que ele vai lá e fala assim: Nossa, eu preciso do barco. Usa o barco, pede para lançar a rede, e a rede se enche de peixes e todo mundo, que maravilha. E outra, após ele ser ressurreto, ele fala assim: lança a rede para cá. O povo pesca de novo e enche a rede, e todo mundo se maravilha. Mas essa pesca é um pouquinho diferente. É uma pesca de um único peixe. É uma pesca com um único propósito: pagar o imposto. Mas enquanto eu estava lendo essa palavra, Deus foi trabalhando comigo para entender um pouquinho mais do que Ele queria dizer nessa passagem tão pequena e tão simples. A primeira coisa que a gente percebe na fala de Jesus é que Ele se importa com o que os outros pensam. Como assim, Ju? Você vê na palavra que Ele fala assim: então, para que eles não se ofendam. Em outra versão vai falar para que eles não se escandalizem. O que isso quer dizer? Significa que Jesus está se importando com o que as outras pessoas pensam a respeito dele, a respeito do que eles estão fazendo ali. O mundo muitas das vezes fala assim: não liga porque as pessoas pensam de você. Mas a palavra nos ensina de uma forma completamente diferente. A palavra fala para a gente tomar cuidado com o que o nosso testemunho vai levar para as pessoas. Porque muitas das vezes você está fazendo uma coisa que para você dá nada, mas para o irmão escandaliza, e você acaba pecando por conta disso. E eu não sei, mas nós vivemos com uma coisa muito sutil, chamada testemunho. O nosso testemunho é a coisa mais importante que nós temos, porque muitas das vezes você não tem sinais naquele momento, você não tem maravilhas para apresentar para a pessoa naquele momento, mas o seu testemunho anda com você. Se você fala assim: nossa, o John é um moleque íntegro, nossa, o John, se ele prometer, ele vai fazer. Você fala assim: não, confie nesse menino plenamente. Agora você vem o Felipinho e fala assim: não, Felipinho não. Felipinho é só da boca para fora. Ele fala que vai fazer, mas não vai. Felipinho prometer para você e nada é a mesma coisa. Quem você vai querer confiar?
Por que a gente prefere confiar numa pessoa que tem um bom testemunho? Porque a gente entende que o testemunho está vinculado ao caráter da pessoa. Não tem como uma pessoa que somente para você contar um fato e aquilo você comprar como uma verdade. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que nunca te enganou, uma pessoa que sempre esteve com você, conta alguma coisa, você sequer duvida. Você já compra aquilo como uma verdade. E aqui nesse momento, Jesus está se importando com o que as outras pessoas vão pensar deles. Porque imagina só, Jesus um pouquinho mais para frente vai ser deparado novamente e falar assim: o senhor acha que é certo pagar impostos? E ele olha e fala assim: o que está aqui nessa moeda? É o rosto de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Como Jesus ia se contradizer, sendo que, agora que eu não tenho dinheiro, então para mim é melhor eu fingir que não preciso pagar. Agora que eu tenho dinheiro eu pago. Jesus não volta atrás. A palavra dele é apenas uma. E o que a gente aprende aqui? Que a gente tem que zelar pelo que os outros pensam de você. Se você fechar um compromisso com alguém, meu irmão, seja com Deus, com seu irmão, com qualquer pessoa, cuide para que você cumpra isso. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, que se você fizer uma promessa para Ele e não cumprir, antes não tivesse sido feita. Deus, ele não está falando assim: não, faça a promessa para mim, porque eu quero que todo mundo prometa as coisas para mim. Não. Ele só fala assim: se você for fazer, cuide para cumprir. Porque o nosso Deus, ele nunca falha. E tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Independente se foi no primeiro dia, no segundo dia, 10 anos depois. Mas o nosso Deus, ele falou assim: eu vou fazer, ele fez. Não existe nada que o nosso Deus prometeu que não se cumpriu. Aí você vai pegar assim: mas como assim, Júnior? Abraão. Ele falou assim: você vai ser pai de multidões. Eu falei assim: louco, tô velhão. Como que eu vou ser pai de multidão? Aí, vem lá, quase seus 100 anos, nasce a criança. Fala assim: mas isso é multidão? Eu tive um filho. Mas se você parar para ver, daquela criança foram nascendo tribos e tribos. E hoje, se você pegar aí mundo afora, as pessoas fazem o pai Abraão. Eles consideram ele como pai. Aí você vai falar assim: você é pai de quê? Multidões. Deus não cumpriu a promessa dele? Às vezes ele só vai te entregar um instrumento que você vai falar assim: isso é tudo que eu preciso? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo que você precisa é o que ele entrega nas tuas mãos. O que não está ao seu alcance, não se preocupa. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus que faz com que tudo ocorra da maneira certa, no momento certo. Como assim? Aí a palavra vai continuando e Jesus fala assim: então Pedro, vai lá, pega sua vara, pega o anzol e lança. Aí eu fico imaginando que o Pedro está ouvindo isso e ele fala: nossa, a gente tem que pagar o imposto, sou pescador, então vou lá, vou pescar uns peixes, vou vender e vai dar tudo certo, amém. Jesus está falando que eu vou conseguir pescar. Até agora Jesus nunca mentiu para mim. Mas o que eu quero com essa pequena palavra? Que você preste atenção nas coisas que Deus está dizendo para você. Não seja afobado. Jesus não tinha terminado de dizer tudo que ele precisava naquele momento. Jesus falou: vai lá e pegue. Eu imagino que às vezes Jesus falou assim: Pedro, vai lá e pega a vara. E parou aí. E Pedro foi lá, pegou a vara. E na hora que ele voltou, falou assim: agora você vai em tal lugar. Se o Pedro é afoito, ele pega a vara e já desce. Quantas das vezes Deus tem alguma coisa para entregar para a gente, mas ele vai entregando aos poucos. Ele vai falar assim: filho, eu preciso que você faça isso. Enquanto você não fizer isso, não tem por que ele revelar todo o resto para você. Porque se Deus confiou em você uma atividade, sei lá, Ju, corra até o final da igreja. Amém, Deus. E depois dele? Corre até o final da igreja. Você não sabe o que eu pretendo fazer enquanto você está fazendo isso. Você não sabe qual é o meu propósito enquanto você está fazendo essa coisa que para você talvez seja simples. O que Deus me mostrou aqui? Que às vezes a gente é muito afoito. A gente quer as coisas para ontem, a gente não presta atenção direito no que Deus está falando. Você está ali, não, porque meu dia está corrido, eu tenho que fazer... E Deus fala assim: eu preciso que você faça tal coisa. Não, beleza. E aí? Você está prestando atenção no que Deus está falando com você? Você está realmente parando por um segundo e falando assim: pai, fala comigo.
Porque eu tenho certeza que se o seu chefe, o diretor da sua empresa chegar para você e falar assim, olha, eu preciso de uma coisa, separa tudo, pega um caderninho e anota palavra por palavra. Por mais que seja uma coisa boba, tipo assim, vai, compra um docinho para mim. Você fala, vai, compra um docinho. Aí você pergunta, que docinho que o senhor quer? Às vezes com Deus a gente não faz isso. A gente não tem esse carinho e essa atenção com as coisas que Deus fala. Muitas das vezes Deus está falando com você nesse momento e o seu coração está aqui. Não, porque eu tenho que pagar uma conta, porque eu tenho que fazer aquilo. E Deus, filho, filho, filho. E aí? Como está o seu ouvido diante da presença de Deus? Você realmente está prestando atenção nas coisas que Ele fala? Você realmente está atento para tudo que Deus quer falar para você? E continuando a mensagem, Ele fala assim, pegue o anzol, lança, e você vai pescar um peixe. Na boca desse peixe vai ter uma moeda de prata. Use ela para pagar os impostos. Aí, eu, você e todos os outros homens do mundo diria assim, como é? Vai ter uma moeda na boca do peixe? Como assim? Aí a gente começa a entender um pouquinho sobre a fé. Porque muitas das vezes Deus ele vai dar uma atividade para você que é baseado só na sua fé. Não vai ser uma coisa tátil, uma coisa simples de se fazer. Você fala assim, amém, consigo fazer. Jesus ele é cheio dessas coisas. Quando Pedro estava no barco, Pedro gritou, se é o Senhor, ordena ao mar que eu vai... Vem, não tem problema, não venha. Se você acha, você quer, vem. Pedrão foi lá, colocou o pezão para fora, o que aconteceu? Andou sobre as águas. Então Deus muitas das vezes ele está disposto a fazer o impossível por você, mas você precisa acreditar. Você precisa ter uma fé convicta naquilo que Deus está falando para você. Porque eu imagino Pedro saindo, com a varinha dele, no meio do caminho pensando, vai ter um peixe, eu vou pegar, tem uma moeda na boca do peixe. Não, eu acho que é para pegar o peixe e vender, não é possível. Como vai ter uma moeda na boca do peixe? Nunca vi moeda na boca do peixe. Chegou lá, começa a pescar, enquanto ele não pegar esse peixe, ele vai ficar assim, mas vai vir uma moeda na boca do... Não. Muitas das vezes a gente fica desse jeito. Deus passa uma coisa pra gente, Deus diz uma coisa, e a gente começa a trabalhar em dúvida. E é uma coisa tão horrível isso. Por quê? A dúvida não é um problema seu. Porque o que é a dúvida? Incerteza. Tá bom, se eu não tenho certeza de algo, o que significa? Que eu não acredito naquilo. Se Deus fala para você, faça, e você não acredita no que Ele está dizendo, logo você está presumindo que Deus está mentindo para você? Ou você está presumindo que Deus não tem poder para fazer aquilo? Então por que a gente tem dúvida? A dúvida não é tanto uma questão nossa, mas sim nossa em relação a outra pessoa. A sua dúvida em relação às coisas que você faz para Deus não está relacionado às vezes a você ser falho ou não. Está relacionado a como você se relaciona com Deus. No começo eu falei o quê? Se você acredita numa pessoa, quando ela fala, você toma aquilo como verdade para você. Então, porque muitas das vezes Deus fala que a gente vai fazer uma coisa na nossa vida, que a gente precisa fazer uma coisa, e a gente começa a duvidar. A palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta, então por que Ele vai mentir para você? Deus nunca falhou, Deus nunca deixou de cumprir uma promessa, porque na sua vez vai ser a primeira vez que Ele vai fazer isso. E muitas das vezes a gente fica lá, não é possível. Porque, gente, para a gente entender isso, a gente tem que entender os níveis da fé. Porque muitas das vezes existem águas que estão nos nossos tornozelos. O que é isso? É aquela água que você está ali, ó, tá, poça d'água, você está brincando aqui, eita, que legal. Você tem controle sobre tudo e para você isso é só apenas uma diversão. Mas estar diante da presença de Deus não é para ser uma diversão. Não é para ser uma coisa fútil. Aí a gente começa a entrar em águas um pouquinho mais profundas, águas que dão no nosso joelho. Não sei se você já entrou naquelas piscininhas de criança que realmente dá água no joelho só, que é para a criança não morrer afogada ali, que se cair você puxa. Assim, é horrível para você andar dentro daquilo. Você começa a meio ter que puxar a perna, arrastar e não vai. E a gente percebe que as águas vão se aprofundando. Então começa a ter água que está no meio dos seus lombos. Meu amado, se você entrou numa piscina
e tem uma água que dá na sua cintura, você não consegue correr. Você começa a correr aqui, ó, não sai do lugar, não consegue fazer nada. Ou você pula para nadar, ou você vai segurando na bordinha, ou vai andando bem devagarzinho. O que isso quer dizer? Que quanto mais profundo você está, menos controle você tem. Mas então, Ju, Deus quer tirar o controle nosso? Basicamente, sim. Porque com o controle na mão a gente só faz coisa errada. Às vezes Deus dá o controle na sua mão e fala assim, filho, só segura, você está na reta, tá bom? Você fala, quê? É instintivo, você não consegue manter o controle da sua vida. Porque Deus, Ele conhece tudo. Ele conhece o que está nas suas mãos, Ele conhece o que está nas mãos do outro. Então, muitas das vezes você acha que você está controlando tudo, mas vem uma outra pessoa que está desgovernada de encontro a você. E aí a gente tem um quarto nível, de águas tão profundas que a gente não consegue mais se controlar. Não sei se você já entrou na água do mar, começou a tomar caldo, que você entra e vai, que bate a onda, você tenta levantar, que toma outra onda, você fica enrolando, rodando, fala assim, meu Deus, vou morrer aqui. Basicamente, esse tipo de água que Deus gosta que a gente esteja. Porque é uma água que a gente não controla. Porque se Ele não pegar você pela mão e falar assim, filho, vem cá, você vai vir para cá. Você não faz nada. E Deus, Ele tem esperado que a gente tenha desejo de estar nessas águas. A gente tem que ter desejo de estar numa água tão profunda que a gente não controle. Porque como eu acabei de dizer, às vezes a gente pega o controle na mão e começa a desviar. Cai num buraco, cai no outro buraco. Você fala, meu Deus, onde que estava esse buraco que eu não vi? Quem é que dirige? Quem já caiu num buraco que nunca viu e falou assim, meu Deus, quase explodiu o carro. E você está falando assim, nossa, tinha isso. Às vezes eu estou dirigindo, eu caio num buraco que você fala assim, nossa, rapaz, saí do chão. E você acha que na sua vida às vezes não vai ter um buraquinho ou outro? E às vezes vai ter um buraco tão fundo que se você não tomar cuidado e cair, você pode estourar o pneu. E o que acontece quando a gente estoura o pneu? Para o carro, dá trabalho, tem que reformar. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente cai em alguma coisa que não era previsto, a gente se machuca. A gente é obrigado a parar todo um processo, arrumar, melhorar o nosso coração de novo para conseguir voltar a caminhar. Mas enquanto Deus está no controle, nada vai afligir você. E voltando para a palavra, a gente está lá com Pedro agora, sentado, com a varinha dele pescando. E de repente ele pega um peixe. Ele olha na boca daquele peixe e encontra moeda. Gente, eu não sei vocês, mas ele fala, nossa, não é possível. E começar a ficar a pessoa do cara, mano, ó, a moeda na boca do peixe. Você não ia conseguir nem falar de tão maravilhado com o que estava acontecendo. Falei assim, pesquei aqui. Imagina o cara que estava do lado do Pedro pescando. Tipo, como é? Uma moeda? Meu amigo, às vezes Deus vai fazer uma coisa na sua vida que você não vai saber explicar. As pessoas que vão estar do seu lado não vão acreditar, vão falar assim, o que está acontecendo? Mas como assim? Isso daí não é possível. Mas Deus está dizendo para você que Ele consegue fazer o impossível na sua vida. Deus está dizendo para você que Ele consegue transformar, trazer à existência aquilo que ninguém acredita, porque Ele é Deus. Aí a gente tem que pensar de duas formas desse peixe. Imagina assim, um peixe que está nadando ali e é fisgado. Esse peixe não tinha nada. Mas como Deus ordenou, a partir do momento que ele foi fisgado, a moeda veio à existência. Então, o que isso significa? Que o nosso Deus é um Deus da provisão. O nosso Deus é um Deus que traz à existência coisas que ninguém acredita para que você seja abençoado. Às vezes você fala assim, não, mas a bênção que eu preciso nem existe, não existe? Então Deus faz existir, meu amigo. A bênção que eu preciso, nossa, eu não sei nem o que é, mas Deus sabe exatamente o que você precisa. E Ele vai trazer a existência no momento correto. Então você precisa estar fazendo o quê? Você precisa estar pescando. Você precisa estar agindo para que a sua bênção chegue até você. Porque se o Pedro ficasse lá sentado, falando assim, eu não sei o que vai acontecer. Você acha que ele ia conseguir pegar o peixe dentro do peixe e ter moeda? Então muitas das vezes a gente precisa agir. E infelizmente o cristão é um povo que gosta de deixar as coisas na mão de Deus. Mas não da forma boa. Na forma que ele vê Deus como um empregado. Fala assim, Deus, preciso de um emprego novo. Está lá na cama, vê Netflix. Fala assim, meu amado,
Você está estudando? Não, cada dia o mercado está mais acirrado. Aí você não está estudando, você quer o emprego. Amém. Deus pode fazer milagres. Mas e aí, você está mandando um currículo? Não. Mas você quer que os outros vejam você como? Não vai cair na sua casa do nada, tipo, tô de boa, o telefone toca. Oi, é o Juninho? Então, Deus ligou aqui e falou que você precisava de um emprego. Meu amado, se você não agir, se você não fizer as coisas que tem que ser feitas, Deus não vai entregar de mão beijada a bênção para você. Porque existe outro cristão que está de joelho dobrado, orando e agindo. E você acha que Deus vai dar preferência para o cristão que está com preguiça ou para o cristão que está trabalhando? Porque não pense que é você o único santo do mundo, o único cristão do mundo. Olha para o seu lado, quanta gente está aqui, quanta gente precisa de uma bênção também. E quanta gente em secreto não está pedindo para Deus, às vezes, a mesma bênção que você. Deus ele pode fazer muito bem 2, 3, 4 bênçãos da mesma. Mas se você não estiver agindo, como que ele vai entregar para você? Aí uma segunda forma da gente pensar nesse peixe é que imagina assim, um peixe estava nadando, viu uma coisa no mar, colocou na boca. Viu uma minhoca, mordeu a minhoca e Pedrão pegou o peixe. E estava ali a moeda. Aí você vai falar assim, Ju, mas aí não é tão mágico, aí não, nossa, não é tão emocionante. Meu amigo, peixe não come moeda, tá? Só para começar. Se Deus fala assim, peixe, vai ali, pegou a moeda, pronto. Outra pessoa precisa dela. Vem cá, morde a isca. Aí Pedro pega, o que isso significa? Que o Deus nosso é o Deus da provisão. Ele vai fazer as coisas acontecer da maneira correta para você. E muitas das vezes, o que você precisa já está pronto. Só está aguardando você ir lá e pegar. Porque se esse peixe já estava com essa moeda na boca, ele só estava esperando que o Pedro pegasse ele. Se Pedro não agisse, o que ia acontecer? Ia ficar nadando com essa moeda na boca. Então, assim, muitas das vezes, a gente não entende, mas a sua bênção já está até pronta. Já está com o embrulho, já está amarrado, já está com o seu nome, fala assim, Juninho. Fala assim, Glória, já está chegando, mas Juninho está morgando. Se você está morgando, não vai vir. Meu amado, a gente precisa estar atento. Por isso que é importante a gente estar atento à voz de Deus. Porque às vezes Deus está falando para você, eu preciso que você faça só mais isso para a sua bênção chegar. E você não escuta, meu amado? Não vai chegar. Você não vai alcançar. E uma terceira forma da gente ver isso, que eu achei maravilhosa que Deus revelou para mim, é que imagina esse peixe, com essa mesma moeda, aquilo estava incomodando ele. Afinal, o peixe não come moeda. Aquilo era uma coisa que para ele precisava se desfazer. O que Deus quer dizer com isso? Que às vezes o que para uns é maldição, para você vai ser bênção. O que para uns eles não dão valor, para você vai ser a bênção. Para você vai ser aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Porque muitas das vezes existe um inimigo seu regozijando-se da bênção que é sua, meu amado. Porque Satanás ele tem pressa em entregar as coisas para os outros para tirar de você. Mas Deus sabe exatamente o que é seu. Então Deus fala assim, isso daqui é do meu filho amado. Então a gente vai lá e pega, porque Deus já reservou para a gente. Então às vezes a gente está até fazendo um favor para outra pessoa, porque ele fala assim, isso daqui eu não gosto, isso daqui é uma maldição na minha vida. É uma maldição para você, meu amado, então entrega para mim, porque na minha vida isso vai ser uma bênção. Eu não sei, às vezes você está lá falando assim, nossa, esse trabalho é chato, hein? Nossa, eu não aguento mais trabalhar aqui, nossa, que lugar chato. Mas quantas pessoas estão lá fora pedindo por um emprego para ter sustento na casa? Você está falando assim, nossa, meu casamento, eu não aguento mais minha esposa, nossa, eu não aguento mais meu marido. Quantas pessoas não estão sozinhas pedindo por um relacionamento? Amém? Mas eu vou falar para você, meu amado, a gente não pode tratar como maldição o que Deus dá como bênção para a gente. Porque eu tenho certeza que o que você tem hoje é fruto de alguma oração sua. Mas o seu coração mudou. Não foi a bênção de Deus, não foi o que Deus entregou para você que mudou. É o seu coração que muda. Porque às vezes você está lá desempregado e fala, Deus, eu preciso de um serviço, eu preciso de um serviço, eu preciso de um serviço. Deus te dá um ano depois, Deus, eu não aguento mais serviço. Mas meu amado, você pediu. Como que a sua bênção virou maldição? Às vezes você não pediu com sabedoria. Aí a palavra também é clara. Às vezes você não recebe porque você pede mal. E aí a gente volta mais um pouquinho. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está entendendo o que Deus quer para a sua vida? Porque às vezes você fala assim, Deus, eu queria um emprego.
Eu sou assim, amém. Que emprego? Onde? Ganhando quanto? Fazendo o quê? Que hora? Que turno? Em que empresa? Onde? Gente, tem tanta coisa que você pode falar para Deus, só que a gente é raso. A gente é o povo da água no tornozelo, a gente... Deus, que seja feita a tua vontade. Deus quer te abençoar, mas e aí? Você vai pedir de qualquer jeito? Deus vai te dar de qualquer jeito. E aí depois você vai reclamar. Você vai falar, não, Deus me abençoou, mas essa benção aqui é maldição. Olha esse emprego, tem que trabalhar todo dia bardeando peso. Eu não gosto de bardear peso, queria estar no escritório. Você pediu isso? Não. Então, meu amado, fica com a sua bênção e vai estudar. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente precisa realmente abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais.